Isso mais uma vez. Então, como eu estava dizendo, eu sou veterinário formado na UFG em 1998. Tenho a honra de ter formado naquela instituição gloriosa, UFG. Hoje eu trouxe comigo aqui, a pedido do Maurício, meu filho João Guilherme. João, você pode levantar aí para o pessoal te conhecer. O João Guilherme está com 13 anos agora, mês que vem faz 14 anos. E seguindo os passos ou as diretrizes que meu pai passou para mim, eu com 24 anos já havia assumido a direção total do projeto de 5.000 hectares. Esse é um projeto no sul de Goiás, onde a maioria é agricultura, nas culturas de cana-de-açúcar, soja, milho, seringueira, e a pecuária entra compondo essa operação com 220 hectares. Então a gente trabalha a pecuária uma área de 220 hectares e tenta fazer o que o professor Leandro passou para a gente com muita... Pode tirar o som? O que o professor Leandro passou para a gente e que poucas pessoas a gente às vezes prestou atenção nas entrelinhas da apresentação do professor Leandro. Cadê o professor Leandro? Parabéns pela apresentação, professor. Parte daí a gente tratar um chamado que o Maurício fez para o evento, a gente começar a tratar um pouco a pastagem como cultura. O pasto não é nada mais do que uma soja, um milho, e se a gente começar a dar atenção, ou começar a pensar dessa forma, nós vamos ter os nossos resultados multiplicados dentro da fazenda. Então aqui é um pouco do nosso gado. Desde 2011 nós fazemos prenhez aos 13, 14 meses de idade em Nelore. É uma das fazendas pioneiras no Brasil em estar fazendo essa prenhez. Pode voltar esse mesmo vídeo? São novilhas aí de 15 meses, 16 meses de idade prenhas na fazenda. Em parte do vídeo a gente pode ver o nosso capataz aqui principal, ó. O João Guilherme estava presente no manejo ali. E passa muito por esse manejo de prenhez aos 14 meses, a gente poder aumentar em 30% o faturamento dentro da propriedade. O Pantoja esteve com a gente agora lá em Uberlândia, no projeto Novos Enfoques, e teve um módulo que a gente tratou só sobre esse tema, prenhez aos 14 meses, prenhez precoce. Como eu estava falando antes da apresentação do Leandro, quem não pôde enxergar as entrelinhas, quando o Leandro apresentou, quando você apresentava o layout dos pastos, né, eles estavam todos divididos. Ô João, o que é isso, um pasto dividido? Um pasto dividido é intensificar a sua área. É como se você pegasse a sua quantidade de gado e diminuísse ela. Em vez de você ter 1.000 cabeças de gado em 400 hectares, você pegar as suas 1.000 cabeças, colocar nos seus 200 hectares e investir mais nos seus 200 hectares. Bom, o João apertou um pouco, mas você falou em adubação foliar, você falou em... O Leandro falou em adubação foliar, falou em nitrogênio, ele mostrou aquelas plantadeiras plantando o capim, aquele trator com aquelas distribuidora a lanço, né? Para você ter aquilo, você precisa pagar. Então, para tudo isso, nitrogênio, adubação foliar, você precisa fazer o que, João? Você precisa investir. Esse é o mote da pecuária moderna. É isso que nós precisamos fazer: intensificar, investir. Sem esses dois conceitos, nós não vamos sair do lugar. Pode pôr o outro vídeo. Então, quando a gente emprenha no vídeo aos 14 meses, nós estamos intensificando, nós estamos tirando uma categoria animal da fazenda.
Esses são os machos com 16 meses de idade, com seus 500 quilos. Nós fazemos touros, a gente vende touro na fazenda, mas o que não dá touro a gente mata com seus 18 meses aos 20 arrobas, com 20 arrobas de peso. E para conseguir isso foi muito investimento em genética. Sem genética nós não conseguimos chegar aí. A Agropontieri participa do programa Qualitas de melhoramento genético desde o ano de 2000, já são 19 anos participando do programa Qualitas, e isso permite que a gente obtenha os números que nós vamos apresentar para vocês aqui hoje. Eu vou falar um pouco sobre aquilo que o Maurício falou. A gente é cliente do Antônio Schacker, que para mim, nessa parte financeira, de avaliação financeira e resultados, é a pessoa mais conceituada hoje no Brasil. E na última avaliação do Schacker, na Agropontieri, a gente colheu esses números. Para vocês, eu mostrei o gado, a genética. Aquele gado, investimento em genética e em outras coisas que nós vamos conversar aqui na apresentação, nos permitiu chegar nesses números. Lucro por arroba, então dentro da arroba vendida a gente consegue lucrar R$70. Uma taxa interna de retorno ao mês de 2%, uma rentabilidade de patrimônio de 6%, um resultado por hectare ano de R$1.219 e uma margem sobre venda de 31%. Eu estou numa cidade que chama Goiatuba, no sul de Goiás. A realidade nossa, um hectare hoje está valendo R$30 mil. E quando a gente para no final de uma safra e avalia o que ficou no bolso na operação desses R$30 mil, ou seja, o que eu gastei, o que eu ganhei, um menos o outro, o que sobrou por hectare. Essa conta ela tem que ser feita. E veja que difícil que é acreditar que nós estamos tendo 6% ao ano. Hoje, 6% é uma poupança. E nós estamos falando de uma fazenda intensificada que investe e que tem esses números. Os top indicadores da avaliação de 420 propriedades do professor Antônio Schacker, a Agropontieri está 150% acima do resultado por hectare. Quando a gente fala em taxa interna de retorno, 54%. Em lucro por arroba, 47%. Em rentabilidade do capital, 6%, 110% acima dos top indicadores de 420 propriedades rurais que o Antônio Schacker avalia. Esse número me chama muita atenção e eu tenho certeza que se vocês fizessem essa conta, outras coisas estariam embutidas desse raciocínio. Quando a gente avalia quilos desmamados por hectare, por ano, a gente envolve manejo de pastagem, investimento em pastagem e adubação, aquilo tudo que o Leandro falou, envolve eficiência dentro da fazenda em relação à fertilidade das vacas, resultado de prenhez, lotação animal por hectare. Então, esse número, esse indicador, todo pecuarista, todo criador, aquele que cria, ele deveria ter dentro da sua fazenda. Então, nós fomos, desse indicador, o segundo colocado dentro das 420 propriedades rurais
avaliadas pela Integra Consultoria. Então lembra bem, gente, quilos desmamado por hectare e ano. Ou seja, eu desmamei 200 bezerros com 200 quilos, multiplica um pelo outro e divide pela quantidade de hectares que você tem. A média que o Schacker valia dentro das propriedades foi por volta de 150 quilos, 160 quilos. Aqui é para a gente posicionar um pouco o nosso melhoramento genético ou a situação genética do gado do rebanho da Agro Pontieri. Essa curva de evolução do índice Qualitas, que é o que mede o grau ou a qualidade dos animais da fazenda, e essa curva é da média dos outros criadores do programa Qualitas. A gente vê essa distância. Esse também é um gráfico das DEPs, das avaliações genéticas, de várias características, para a gente ver também, conseguir notar o distanciamento dos números da Agro Pontieri e da média do programa Qualitas. Eu gosto de usar esse gráfico, e esse gráfico a gente pode discutir muito, poderia ficar aqui 30 minutos discutindo só esse gráfico. Se eu pudesse fazer uma avaliação, ou ser chamado numa fazenda para fazer uma avaliação do rebanho de um parceiro, a primeira pergunta que eu faria para ele seria: como está a distribuição de nascimento dos bezerros durante o ano na sua fazenda? Quando você tem uma situação de mais bezerros nascendo no final da estação de nascimento, ou seja, minha estação de nascimento começa em agosto, setembro, outubro, e eu tenho mais animais, mais vacas parindo no final. A porcentagem de vacas parindo no final é maior do que pare primeiro. Essa é uma situação péssima. A saúde reprodutiva do teu rebanho está nesse gráfico. E essa evolução na Agro Pontieri, ela pode exemplificar um pouco dos momentos que nós passamos desde 2001 até 2019. Eles são 18 anos de trabalho que eu posso compartilhar com vocês os acertos e os erros. Aqui em 2001 era uma estação de monta de 90 dias, onde eu não usava hormônio, quer dizer, não fazia IETF. Observava o cio, inseminava as vacas observando o cio. Então eu tinha uma distribuição de nascimento que é o ideal, né? Seria o ideal para uma fazenda, de mais vacas parindo em setembro, menos um pouco em outubro, menos em novembro e menos ainda em dezembro. Quando você tem uma estação de monta de 90 dias, começando em novembro, 15 de novembro, que é o meu caso, você ainda tem bezerros nascendo em dezembro. Se você não faz IETF, não se preocupa com o esforço corporal das suas vacas durante a seca, olha o que vai acontecendo. A gente pode prestar atenção aqui com o gráfico de outubro. Olha que esse gráfico ele vai aumentando. Então essa situação em 2007, que eu imagino que seja uma situação que a gente vai encontrar na maioria das fazendas. Hoje o Pantoja pode me auxiliar, Pantoja, essa é uma situação que a gente encontra em muitas fazendas, né? Você vê, a gente tem 104 vacas parindo em setembro e 105 mais parindo em novembro. Eu vou perguntar para vocês assim: o bezerro de novembro é mais pesado que o de setembro? Não. O bezerro de agosto é mais pesado que o de setembro é mais pesado que o de outubro, o de outubro é mais pesado que o de novembro, e assim sucessivamente. Ou seja, essa diferença apurada na fazenda, nós temos um número do bezerro de setembro para o bezerro de novembro, uma diferença de 20 quilos no peso ao desmame. Então isso mostra para a gente que o manejo e todos os outros fatores de manter um bom esforço corporal das vacas na seca, para
você concentrar a aparição das suas vacas nos meses onde os bezerros vão desmamar melhor. Qual que foi a tomada de decisão quando eu me deparei com essa situação? Primeiro, eu preciso manejar a minha fazenda para que as minhas vacas cheguem na estação de monta com bom score corporal. Na minha opinião, essa história de linkar a estação de monta com o início de chuva é tiro no pé. A estação de monta ela tem que ser fixa. Você tem que fazer o seu trabalho. Você tem que fazer o seu trabalho. Ninguém imagina que Goiatuba não deve ser muito diferente de Porangatu. Acho que até para vocês é um pouco pior. Que você tenha de novembro a abril condições de água, luz, temperatura para crescimento de forragem. O professor Leandro falou que a partir de março nós já começamos a ter um desempenho pior dos capins em relação ao uso de nitrogênio. Em abril, então, nós não vamos ter. Então, como que a gente pode ficar 6 meses com as condições boas de pasto e 6 meses sem conhecimento de forragem, sem fazer nenhuma estratégia de conservação de forragem para a época da seca? Nós temos de estar atento com isso. Se você se preocupar em conservar a forragem que é produzida em abundância no período ideal para ser usada na seca e manejar a sua fazenda, para quê? O ideal, gente, o ideal que em abril, maio, todas as vacas desmamem seus bezerros. O ideal fosse até final de abril. Por quê? Essa vaca desmamando até o final de abril, ela consegue ainda em maio, onde eu tenho ainda condições boas de passagem, se recuperar para enfrentar o período seco. O ideal seria que todo mundo tivesse confinamento na fazenda e que iniciou a seca, tudo que fosse de descarte tivesse já saído da fazenda e que apenas nos pastos estejam as vacas prenhas. O confinamento eu utilizo para fazer um confinamento de recria dos bezerros desmamados. Foi o que eu fiz. Nessa situação, eu privilegiei ou mantive o score corporal desses animais para entrar numa estação de monta de 15 de novembro, onde eu ainda não tenho condição de pastagem boa, porque geralmente a gente começa período de chuva em novembro, e também o uso maciço da IATF, do hormônio. O uso da IATF hoje ele é indispensável dentro das fazendas de cria ou as fazendas que usam reprodução. Veja bem, gente, a gente está nesse gráfico que poderia ficar ainda muito mais tempo. Quando eu não utilizo IATF, olha outro dado. Por que está crescendo? Por que cresce os meses de outubro, novembro e dezembro? Porque sem IATF, as vacas naturalmente vão parindo ano a ano mais tarde. E se eu tenho uma estação de monta definida, e se eu não dou chance para a vaca vazia, essa vaca com 5, 6 anos, parindo cada ano mais tarde, ela vai sair fora da sua estação de monta. Você não vai conseguir emprenhar ela, porque ela pariu em dezembro, eu comecei a estação de monta em novembro, e ela pariu em dezembro até o final da estação de monta, eu tenho pouca chance para ela emprenhar outra vez. Nesse caso, essa vaca sai fora porque ela ficou vazia. Vejam bem, gente, 5 a 6 anos. Tem um trabalho de mestrado da professora Adriana Bock. Esse mestrado foi feito na UFG, em que ela pegou 333 mil pesos de desmama do ano de 76 até 2000. Esses pesos ela pegou na BCZ e ela conseguiu provar que a vaca consegue o ápice
do peso de desmama do filho aos 5, 6 anos. Então, se essa vaca está saindo fora com 5, 6 anos da nossa fazenda, eu não vou conseguir atingir o ápice do peso de desmama dessa vaca. Ou seja, vai contribuir para aquela conta de peso de desmama por hectare ser menor. Então, veja bem, eu preciso que essa vaca tenha longevidade, eu preciso que essa vaca atinja os seus 5, 6, 7 anos dentro da fazenda. Eu preciso que essas vacas parem cedo. Tudo isso para contribuir com o quê? Com o peso de desmama, para aumentar aquele indicador que está diretamente ligado ao resultado financeiro dentro da fazenda. E olha, veja bem o que acontece depois que eu tomei essa iniciativa e dei atenção a esses dois pontos: score corporal e ATF. Olha o que acontece com o nascimento de setembro, ele vai aumentando, e a partir aqui de 2015 eu comecei a reduzir a estação de monta. Hoje, desde 2015, a Agropontieri é a menor estação de monta do Brasil. É uma estação de monta de 45 dias, tanto para vacas quanto para novilhas de 13 meses. E a gente consegue atingir mais de 80% de prenhez nas novilhas de 13 e 14 meses com a estação de monta de 45 dias. E esse ano, particularmente, essa é uma previsão de parto para 2019, nós conseguimos ainda antecipar a estação de monta. Ou seja, eu estou trazendo a minha estação de monta para trás, mantendo os 45 dias, e eu vou começar a ter vacas parindo em agosto, na segunda quinzena de agosto, que com certeza vai contribuir para aumentar aquele resultado de peso de desmama por hectare. Aqui a evolução da estação de monta, e a gente tem que ter na cabeça o seguinte, gente: esse estação de monta está diretamente ligado com o teu resultado financeiro dentro da fazenda. Pode pôr isso na cabeça. Uma estação de monta ideal é uma estação de monta de 75 dias. Por quê? Numa estação de monta de 75 dias, eu não tenho mais vacas parindo durante a estação de monta. Ou seja, eu inicio a minha estação de monta, todas as vacas já pariram. Se minha estação de monta é de 75 dias, a última vaca que pariu, ela vai ter 75 dias de possibilidade de emprenhar outra vez. É muito. Então, por isso que uma estação de monta ideal é de 75 dias. Por que eu faço uma estação de 45 dias? Porque eu preciso fazer uma pressão de seleção em cima de fertilidade. É uma pressão de seleção muito forte. Hoje uma novilha de 14 meses não emprenhar em 45 dias descartada da fazenda e só fica na fazenda prenha aos 13 meses, 14 meses, numa situação de estação de monta de 45 dias, eu estou visando o futuro. Aonde a gente quer chegar com isso? É um rebanho extremamente fértil. Para nós foi um desafio essa situação de prenhez aos 13, 14 meses. A pecuária, Maurício, ela vive muito em cima de modismo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aqueles capins aventureiros, né, professor? É a mesma coisa com os modismos dentro da pecuária. Eu ouço muitas pessoas falarem: esse ano eu vou começar a desafiar minhas novilhas aos 13 meses. E numa apresentação que eu fiz no evento da Scott lá em Ribeirão Preto, após a apresentação, uma pessoa me chamou e falou: Guilherme, esse ano eu vou começar a desafiar as novilhas aos 14 meses. Aí eu perguntei para ele: qual que é a CE, ou circunferência escrotal, para quem não conhece, qual que é a CE dos machos, dos irmãos dessas novilhas que você está querendo desafiar aos 15 meses de idade? Ele falou: não, eu não meço. Então veja bem, a gente precisa desafiar sim aos 13, 14 meses, mas para isso nós temos que ter precocidade sexual,
Uma novilha só vai emprenhar aos 13, 14 meses se ela for precoce, ou se ela entrar em puberdade mais cedo. E por que o irmão dela está diretamente ligado a isso? O tamanho da circunferência. A gente chegou num número que acima de 27 centímetros de circunferência aos 15 meses, no macho, esse número é corroborado também com o professor Luciano da Matinha. Acima de 27 centímetros é indicativo que esse animal já entrou em puberdade. Ou seja, se ele tem 27 acima, se ele entrou em puberdade mais jovem, as irmãs também provavelmente vão ter ovários maiores e com isso a possibilidade de ser enxertada, emprenhada aos 13, 14 meses de idade. Só que só o fato de ser precoce não diz nada. A gente tem que tomar cuidado com o peso desses animais. Fala-se que acima de 280 quilos, um animal precoce, que já esteja em puberdade, possa ser emprenhado. 280, 300, não é difícil, Maurício. Se a gente imaginar que a gente desmama uma fêmea com 200 quilos aí em abril, nós vamos ter maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses, 180 dias, para colocar mais 100 quilos, nós estamos falando em 500 gramas por dia no período da seca. Não é muita coisa, é um investimento possível de se fazer. Só que o grande problema não é só esse, a gente tem que tomar cuidado, não só com o peso ideal para esse animal ser emprenhado, mas sim com o peso desse animal ao parto. Ou seja, esse animal, depois da estação de monta, ele precisa continuar ganhando peso. Então a estrutura da fazenda ela muda totalmente numa realidade de manejo com preenche no Minas aos 13, 14. Você tem que estar preparado para isso. Uma outra situação que se discutiu muito lá nos enfoques é a situação de perdas. Eu emprenho o animal, faço o diagnóstico de gestação com 30 dias, ele dá como prenho. Só que até o parto eu perco muito essa prenhez por vários fatores. Reabsorção embrionária de 30 a 60 dias, de 30 a 60 dias. Eu tenho muita reabsorção embrionária, esse número chega em algumas fazendas em torno de 15%. No Pontieres nós estamos tendo por volta de 9% de reabsorção embrionária nessa categoria. Após esses 60 dias, nós temos a campanha de aborto. E depois também a dificuldade de parto, os partos distóxicos. E aí a atenção que tem que se dar no acasalamento dessas novilhas jovens, de se buscar usar touros com DEP para peso ao nascimento negativo. Com certeza isso vai melhorar muito a facilidade de parto desses animais e vai melhorar o índice de desmama, que é o que a gente usa como indicador mais importante, né? O índice de desmama. Nós chegamos a uma situação nesse ano e assim, a gente fala, tem muita gente que fala, mas não prova, né? Se eu estou falando que desde 2011 a gente emprenha as novilhas aos 13 meses e quando não emprenha, esses animais são descartados, ou seja, vão chegar um momento que na fazenda 100% das matrizes vão ser matrizes que emprenharam aos 13 meses. E aqui está a prova. Hoje, a previsão de hoje é que 84% nesse próximo nascimento, 84% das matrizes que vão pôr bezerro no chão são fêmeas que emprenharam aos 13 meses. Imagino que daqui mais uns 3, 4 anos nós vamos chegar a uma situação que, na minha opinião, vai ser inédita no Brasil, onde 100% das matrizes emprenharam aos 13 meses de idade. A questão do acasalamento, imagina vocês que a
gente usa 430, 450 vacas durante a estação de monta, entre vacas e novilhas. Isso com uma genealogia de 20 anos usando inseminação artificial sem repasse com touro. Imagina você fazer um acasalamento sem usar uma empresa ou um software específico para te ajudar nessa questão. A gente utiliza a Progênie, uma empresa lá de Uberlândia, inclusive da Cassiela, irmã do Rodrigo aqui da Top Gen, que eu agradeço em ter cedido o horário dele, Maurício. Passou o horário é do Rodrigo da Top Gen, a minha apresentação era à tarde. Rodrigo, obrigado, viu? E a Graciela e o Maurício, que são diretores dessa empresa da Progênie, eles fazem o acasalamento na Agropontieri desde quando eu iniciei o programa de melhoramento genético. E no ano passado, eu instiguei o Maurício e a Graciele para fazer uma comparação. Maurício, será que mesmo que eu estou tendo um ganho, uma utilização do programa de acasalamento? Ele falou, Guilherme, é simples, eu vou fazer para você uma comparação com uma fazenda do Qualitas, do programa Qualitas, que participa do programa o mesmo tempo que você participa, só que você faz acasalamento já há 15 anos e essa fazenda não faz. E apresentou os gráficos para mim. Quando ele pega o índice Qualitas, que é o que mede o valor genético do animal dentro da fazenda, em preto, a fazenda que não fez acasalamento. Em amarelo, a Agropontieri. Então, olha a tendência genética dessa fazenda que não fez acasalamento e a tendência genética da Agropontieri. Quando a gente pega a endogamia é o grau de parentesco entre os animais da fazenda. A gente sabe, e eu gosto de utilizar, numa estação de monta de 450 fêmeas, eu utilizo 12 touros diferentes. Então tem touro que eu utilizo 50 doses. O porquê disso? Eu faço muito uma ligação com agricultura. A minha soja eu planto 10 variedades diferentes. Se eu tiver problema numa variedade, é uma área pequena. Não vai impactar no meu negócio. Por isso que eu distribuo, quanto mais número de touros, melhor dentro da fazenda. Imagina vocês utilizar 15 touros diferentes e evitar a endogamia aleatoriamente. Impossível, sem a utilização de um programa ou de consultores que façam isso para você. E está aqui o resultado, né? A endogamia, a tendência da endogamia, do grau de parentesco entre os animais, da fazenda que nunca fez acasalamento e da Agropontieri que utiliza o acasalamento. E aqui, para peso ou desmame e para ganho de peso pós-desmame. Então, para a gente ficar atento, gente, o acasalamento, ou seja, o Tinder,